Bom dia a todos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. É uma alegria grande poder estar aqui com vocês. Estamos aí na segunda-feira, iniciando mais uma jornada. O tema de hoje a gente tem a ver com a herança. São temas importantes que nós fizemos na igreja de Santa Margarida, tá? Então a gente fez uma meia semana de oração lá, falamos sobre a herança do Senhor, como proteger essa herança do mal, porque a gente vê a maldade crescendo cada vez mais. Malaquias, capítulo 4, verso 6. Eis que enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande, terrível dia do Senhor. Esse foi o verso 5. E qual é a função desse profeta Elias? Verso 6. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e do coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Através desse texto, nós podemos ver que a função do povo final, dos últimos dias dessa terra, é a função dessa de Elias, da voz de Elias, de converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Por isso falamos sobre a herança. Heranças ruins e heranças boas, como temer o nome do Senhor. Assista o dia de hoje. O dia de hoje tem a ver com quebrar a maldição dessas heranças hereditárias, de heranças espirituais ruins, nocivas, que as pessoas têm recebido. E também aprendemos algumas coisas boas. Na verdade, o mal é que entrou. O objetivo de Deus em passar a herança era para ser só coisas boas. Mas, infelizmente, por causa da árvore da ciência do bem e do mal, tem passado o mal também de gerações, tá bom? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor e hoje nós vamos ouvir e ver o tema do segundo dia, que é quebrando maldições de gerações, tá bom? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por tudo. Abençoa ao povo, aos irmãos e irmãs, aos queridos que vão estar assistindo a esta mensagem. E de Jesus. Amém. Assista a mensagem e que Deus lhe abençoe. Boa noite a todos. Estão colocando ali o tema de hoje em especial vai ser esse aqui, né? Quebrando a maldição dos pais para os filhos. Só que ontem a gente pulou algumas coisas para a gente fazer o fechamento. E eu vou ficar bastante nesse slide antes de ir para o outro. Tem até escrito aqui um texto muito duro, mas esse texto aqui de Mateus, tá? Mateus 27 e 23, o que é isso? Quando você lê a história aqui de Jesus, Mateus 27 é aquele texto de Pilatos, quando Pilatos lava as mãos e o povo de Israel, ele fala, olha, o sangue dele vai cair sobre vocês. E aí o povo diz que cai sobre nós e sobre os nossos filhos, tá? Dizendo aqui. E esse texto de Mateus aqui, capítulo 23, é quando Jesus ele fala dos fariseus, dizendo, olha, os seus pais estão sendo julgados por vocês mesmos, porque vocês diziam, olha, se fôssemos nós que estivéssemos na época de Moisés, nós não teríamos rejeitado os profetas. E aí Jesus diz, vocês mesmos estão dizendo quem eram os pais de vocês. Ou seja, os pais de vocês perseguiram os profetas. E aí Jesus ele fala no final que desde o sangue de Abel até Zacarias derramado debaixo do altar, tudo cairia sobre aquela geração. Por que eu estou falando sobre isso? Se você se lembrar do que eu venho falando, normalmente a Bíblia fala até a terceira e quarta geração, e na quarta geração o Senhor, ele, vamos dizer assim, naquele sermão de sábado, ele quebra aquilo ali, a maldição, para que não se perpetue. Ele deseja a perpetuidade do bem, não do mal. Então, na quarta geração, ele para. Só que quando você olha para a sociedade e quando você lê esses textos aqui, você percebe assim que cada vez mais tem mais mal do que bem. E aí eu expliquei aqui, eu coloquei aqui por quê?
Por que que isso acontece se Deus disse até a quarta geração? E você não tem visto isso acontecer? Porque justamente, olha só, assim como Lameque fez com o seu filho, colocando um nome em homenagem a Caim, porque a maldição acabaria em Lameque. Lameque repetiu o erro de Caim e colocou o nome do filho de Tubal-Caim para dizer assim, meu filho é uma homenagem a Caim, que seria a quinta geração. Teoricamente, a quarta geração pararia. Mas Lameque fazia questão de que continuasse o quê? A rebelião, a rebeldia. Então, assim como aconteceu no passado, assim fez o povo de Deus, errando e trazendo de volta os erros ainda mais apurados dos pais. Porque o problema dos filhos, quando erram, nos mesmos erros dos pais, a Bíblia diz assim, que Deus não vai levar em conta o pecado do pai no filho. Uma coisa é sofrimento. Por exemplo, o exemplo que eu contei ontem da minha família. Meu avô morreu. Deixou uma família, deixou uma viúva com filhos. Sofreram. Mas o pecado dele não passou para os filhos. As consequências muitas vezes acabam passando por uma ação errada, não os pecados. Então a Bíblia diz que o pecado do pai é do pai, o pecado do filho é do filho. Agora, quando o filho repete o que o pai faz, a maldição se torna maior porque o filho é como se aperfeiçoasse aquilo que o pai fez. Não sei se eu consigo passar isso para vocês. Então, por causa disso, olha só, aí a gente já leu esse texto, eu não vou ler mais, Aliança com a Morte, se lembra que a gente leu no sábado, dia 12? E o que acontece? O povo de Deus tem rejeitado a aliança de paz que o Senhor fez para fazer o quê? A aliança com a morte. Ok? Agora, eu pedi para você abrir no Salmo 109, 17, não falei o verso 17. Olha só o que o verso 17 diz. É um texto, esse slide aí é bem duro. E depois a gente vai para algo mais que vai refrescar um pouco o nosso coração. Amou a maldição, que ela então o apanhe. Não quis a bênção, então que a bênção se aparte dele. Percebeu aqui o Salmo 109, verso 17? O que tem acontecido com muitos filhos de Deus e com a humanidade? Amou a maldição, então o que o salmista está dizendo? Então que a maldição o apanhe. Já que faz tanta questão pela maldição, que a maldição o apanhe. Esse apanhar é no sentido de acompanhar, de entrar na vida da pessoa. E Deus tem misericórdia disso acontecer com a gente. Não quis a bênção? Então, o texto continua dizendo o quê? Que a bênção faz o quê? Se aparte dele. E percebe que isso tem se tornado comum na sociedade. Cada vez mais. E cadê os filhos que receberam a herança do Senhor de invocar o nome do Senhor? Porque o salmista, ele não está falando do mundo, ele está falando de quem? Dos filhos, que eram para invocar a herança do Senhor. E ontem nós falamos que uma das maneiras que os pais tinham como inculcar na mente dos filhos era falar. Filho, se lembra que nós éramos escravos? Pai, por que a gente faz isso? Por que a gente guarda isso? Por que eu tenho que ir na igreja? Por que eu tenho que usar roupa de igreja? Por que eu tenho que dar uma oferta ao Senhor, devolver dízimo? Por que eu tenho que tomar santa ceia? Por que eu tenho que me batizar? Por que desses ritos? Então Deus coloca, fale, explique, diga, porque uma hora eles vão crescer e eles vão passar isso para os netos. Só que aí a gente viu ontem que começou a aparecer gente que não conseguiu. Eu acho que aqui está ruim para vocês, para mim não está. Mas esse texto de Pedro aqui, olha só. Esse texto de 2 Pedro 2, eu vou ler os versos 14, 15 e 20 e 22. Pedro não está falando do mundo, ele está falando da igreja. Olha só o que acontece. E eu quero ler isso com vocês e a partir daí a gente vai para como quebrar esse tipo de maldição que temos recebido, tá? 2 Pedro, capítulo 2. Se você puder depois ler todo,
2 Pedro, eu não vou ler tudo porque é bem forte, né? E a gente vai gastar bastante tempo aqui. Mas eu vou ler os versos 14 e 15, depois do 20 e 21. Olha só o que diz o verso 14 e 15. Tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, 2 Pedro 2, verso 14, almas inconstantes, tendo coração exercitado na avareza. Olha só o que ele diz, filhos o quê? Malditos. Ele está falando do povo de Deus. Abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão. Balaão não era profeta do Altíssimo? O que aconteceu com ele? Ele se perdeu por causa de dinheiro, de posse. Ele vendeu a sua vida por causa de posse. Então, verso 15, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo o exemplo de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Olha só o que diz o verso 20. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, como é que a gente escapa das contaminações do mundo? Através de uma vida nova, através do batismo. Assim a gente escapa das condenações do mundo, ok? Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam heredar de novo e são vencidos, o seu último estado é pior que o primeiro. Jesus ainda conta algo assim, diz assim, que quando um demônio é expulso da casa daquela pessoa, da vida daquela pessoa, e procura outros lugares, e não encontra, a Bíblia diz que ele volta. Ele volta, e o problema não é ele voltar, o problema é ele entrar na casa. Porque quando ele entra na casa, Jesus diz que ele encontra a casa limpa e adornada. A casa bonita, limpinha. Por quê? Porque Cristo limpou. Porque Jesus limpou. O problema é que Jesus, ele diz, ele não entra mais sozinho. Por que ele não entra mais sozinho? Porque ele já foi expulso de lá. Então ele chama outros 7 para morarem junto com ele, ou seja, para ele estar mais forte. Qual é o objetivo dele estar mais forte? Para ele não sair da onde? Da casa. Então, queridos, uma vez que você conhece o Evangelho, uma vez que você ensina seu filho o caminho do Evangelho, não deixa ele cair no mundo. Porque a Bíblia está dizendo, Pedro ainda está dizendo que o último estado é pior do que o primeiro. Eu vou continuar lendo aqui o que Pedro está falando. Mas quando Jesus diz que o demônio volta, encontra a casa limpa, ele não entra, ele volta, chama outros 7 para entrar junto. Para ser o quê? Para ser mais difícil o retorno dessa pessoa. Então, queridos, olha só, você pode passar por lutas? Pode. Pode passar por dificuldades? Pode. Pode estar entristecido com alguém? Pode. Não deixe o inimigo entrar na sua casa, porque ele vai voltar. Ao mesmo tempo que eu disse ontem que o Senhor aparece para os seus filhos, sempre, mesmo quando seus filhos erram, e Jacó errou e o Senhor apareceu para ele. Então, se você é temente a Deus, se você é servo do Senhor, não importa aonde o seu filho esteja agora, se Deus ainda não apareceu, em algum momento vai aparecer para ele. Só que naquela hora, para Deus aparecer, Deus quer aparecer para fazer o quê? Para mudar a vida do seu filho. E não para que o seu filho, ou sua filha, ou você, porque você pode ser o filho de alguém que está orando para que você se arrependa, entende? Você pode ser o filho. Você pode ser a pessoa que está no caminho errado, em que o Senhor pode aparecer para você e dizer, filho, eu quero te abençoar do mesmo jeito que eu abençoei o seu pai. Do mesmo jeito que eu fui com o seu pai, eu quero ser com você. Guarda os meus mandamentos. Me invoca o nome do Senhor. E aqui Pedro ainda continua dizendo o seguinte, verso 21, pois melhor, olha só o que Pedro diz, pois melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça,
do que após conhecê-lo, volverem-se para trás, apartando-se do santo mandamento nos quais lhe fora dado. Como lhes aconteceu, como diz o certo adágio verdadeiro, o cão voltou ao seu vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. A porca lavada, ou seja, deram um banho na porquinha. Mas ela viu lama e fez o quê? Se sentiu em casa. Esse é o problema. Sabe, queridos, por que eu digo que isso aqui é duro? Porque são os filhos que têm deixado a herança do Senhor. Quantos filhos têm deixado a herança do Senhor? Os pais não falaram o que tinha que falar, não exerceram a autoridade que tinham que exercer, e agora eu não estou falando de briga, de imposição, mas de contar. Note que em todos os momentos que eu li, não está dizendo que você tem que obrigar os seus filhos, mas fale, filho, fale. Quando você lê Deuteronômio capítulo 6, fala ali, tu os inculcarás. Falarás sentado, deitado, andando, comendo. Em todos os momentos, queridos, se a gente é da igreja, em todos os momentos a gente deve falar de Jesus. Agradecer pelo alimento, agradecer porque a gente tem a nossa casa, agradecer porque a gente tem emprego, agradecer porque a gente pode ter perdido o emprego, mas não estamos debaixo da ponte. Agradecer que temos uma família. Quanto mais a gente agradecer, quanto mais a gente ensinar para os nossos filhos a agradecer, mais eles vão temer. E esse temer não é o sentido de só ter medo do Senhor. Porque o mundo aí, se aparecer alguma coisa sobrenatural, o mundo tem medo. Medo. Apareceu o Covid, né? Muita gente começou a assistir live. Aí acalmou, o pessoal deixou as lives para lá. Por quê? Porque está voltando ao normal. Vocês terem uma ideia, a primeira live que eu fiz, no dia, tinham mais de 600 pessoas assistindo. Hoje, as pessoas estão assistindo, mas é bem pouco. Por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas tomam um susto e vão. Mas depois que não acontece a calamidade que esperam acontecer, se acomodam. E às vezes acontece isso conosco e com os nossos filhos. Agora, como quebrar isso? Talvez você diga, pastor, mas isso está acontecendo na minha casa e eu não sei como fazer. Então, como quebrar a maldição dos pais para os filhos? Eu quero de novo ler, aí agora eu vou ler Isaías 28:15, que é a aliança com a morte, mas eu não quero ler o verso 15, eu vou ler os versos 16 e 18. Por quê? O que eu coloquei aqui? Quebrando a aliança com a morte. Como é que a gente pode quebrar a aliança com a morte? Como é que nós, pais, podemos quebrar a aliança que os nossos filhos fizeram com o erro, com a morte? Está lá naquele texto, só que a gente só leu sobre a aliança da morte, que é o verso 15. Eu vou ler o verso 16 a 18. Isaías, capítulo 28, né? Verso 16 a 18. O verso 15 diz, porquanto fizemos uma aliança com a morte. Verso 16, portanto assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra angular, preciosa, solidamente assentada, e quem crer não foge. Farei do juízo a régua e da justiça o prumo, a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas arrastarão o esconderijo. A vossa aliança com a morte será anulada, e o vosso acordo com a lei não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, sereis esmagados por ele. Note, olha só, eu quero ler com vocês esse texto aqui de Mateus 21, verso 44, para você entender o que Jesus está querendo dizer com essa aliança da morte.
verso 44. Mateus 21, verso 44. Irmãos, eu nunca imaginei que Jesus estava falando daquele texto que eu acabei de ler. Mas, estudando para falar sobre esse tema, eu descobri que o que Jesus falou aqui era sobre o texto que eu acabei de ler em Isaías. Lembra do texto de Isaías agora? Existe uma pedra já provada. A gente já sabe pelo Novo Testamento que essa pedra é Cristo, que é a pedra angular. Só que ele fala que essa pedra vai passar a saraiva, vai esmagar tudo e vai livrar quem fez o pacto com a morte. Olha só o que Jesus diz no verso 44. Mateus 21, verso 44. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, mas aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Vou ler o verso 43. Portanto vos digo... Vou ler o verso 42, olha só. Perguntou-lhe Jesus, nunca leste nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio ser a pedra angular? Verso 43, por isso vos digo, que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produza os respectivos frutos. E todo aquele que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Queridos, Jesus está dizendo que é a pedra. Essa é a pedra que os líderes rejeitaram. Esta pedra é a que pode anular a morte dos nossos filhos. Mesmo eles tendo o quê? Feito uma aliança. Então como é que eu começo a quebrar na minha casa, na casa da minha família? Meu filho está no mundo, meu filho está perdido, não quer nada com Deus, como é que eu faço? Eu começo a fazer uma aliança com quem? Com Jesus. Porque essa pedra, ele pode quebrar. Por isso que aquele que cai sobre a pedra, ou seja, aquele que cai sobre Cristo, Cristo quebra, despedaça. Isso é, quebra a vida da pessoa. Mas aqueles que não caírem sobre a pedra, a Bíblia diz, Jesus está dizendo que a pedra vai cair. Só que quando ela cair, ela vai o quê? Esmagar. E essa expressão esmagar realmente significa destruição. Ou seja, só tem um jeito da gente se salvar, é a gente se jogar na pedra. Porque essa pedra vai quebrar a nossa vida. E vai quebrar a vida dos nossos filhos. Mas pastor, eu não tenho condições de obrigar meu filho. Eu sei que você não tem condição, mas você pode interceder por ele todos os dias, ou por ela todos os dias da sua vida. Pode ou não pode? Pode. Quanta coisa a gente não sabe? E a gente vai lendo na Bíblia que tem que aprender. E a gente tem que fazer. Você quer ver uma coisa? A Bíblia fala assim, que Deus trará em juízo tudo o que a gente fez. Até o que já foi escondido. Aí a gente diz assim, você já pediu perdão a Deus? Não, mas pastor, eu não me lembro nem o que eu fiz, o que eu comi semana passada, quanto mais há 20 anos atrás, eu não me lembro. Eu sei que era ruim, eu era muito ruim, mas eu não me lembro. Pode ter certeza, você tem pecado que não foi confessado. E aí? A Bíblia diz que se não for confessado, você vai para onde? Você vai para o céu? Você não vai. Aí uma vez uma irmã da igreja falou assim, mas pastor, mas Deus não pode ser injusto. Não, mas Deus não é injusto. Deus vai trazer à tona. Pois então, pastor, mas eu não me lembro, então como é que eu vou pedir perdão? Simples, pede para ele te lembrar. Se ele vai te lembrar lá no fim da vida, por que ele não pode te lembrar agora? Ah, mas nunca ninguém falou, mas nunca ninguém perguntou. Sabe, queridos, se Deus vai trazer à tona, se Deus vai abrir os livros de juízo e lá vai estar dito o que eu fiz, eu fiz isso, eu me lembro, na 5ª série eu bati no coleguinha, eu fiz isso, eu roubei o pirulito de não sei quem. Mas eu achei que... mas está aqui. Por que a gente não ora agora? Peça a Deus. E a gente vai ver isso na oração, no outro texto aqui, na oração de Daniel.
Então, falei para a irmã, ore. Se Deus vai trazer à tona, ore. Falei assim, na hora que você orar e começar a pedir, Senhor, tem algum pecado que eu ainda não confessei a Ti? O Senhor vai fazer você lembrar. E depois essa pessoa me procurou e disse, pastor, Deus me fez lembrar de coisas que eu já tinha até esquecido. E eu não sabia que era errado. Porque Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Verdade? Deus não disse que foi perdoado. Foi? Ele não leva em consideração. O pecado continua sendo o quê? Pecado. Como você acha que Deus não leva em consideração, você não se preocupa com aquilo, tudo bem. Só que lá na frente você pode cair naquilo. Então, quando você confessa e sabe que aquilo que você fez, Deus não levou em consideração, mas você fala, Senhor, me perdoa. Você quer ver uma coisa? O apóstolo Paulo, quando era Saulo, ele perseguiu os cristãos. Levou alguns para a morte. Certo? Jesus perdoou ele? Perdoou. Mas Paulo não dizia que ele tinha vergonha de um dia ele ter perseguido os cristãos? Sim ou não? É isso que a gente precisa ter. A gente precisa ter a noção de que mesmo que a gente hoje não faça, a gente saiba quem a gente foi. E se a gente não é mais ruim, ou não comete mais aquele tipo de erro, foi pela misericórdia de quem? Do Senhor. Então a gente tem que ter isso no coração para a gente continuar. Primeiro, a gente precisa ter Cristo, a pedra, para depois a gente ensinar para os filhos. Então, o texto, eu já deixei até aqui, né? O texto aqui mostra que para você quebrar a aliança com a morte, você primeiro precisa buscar Jesus. Em Jeremias 32:18, eu quero ler com vocês, eu já li isso, na verdade eu passei no dia de sábado, apenas para dizer que é na quarta geração. É esse texto aí, que é na quarta geração que Deus, ele retribui. Jeremias 32 diz assim, verso 18, olha, tu usas de misericórdia com milhares e retribuis a iniquidade dos pais nos filhos. Só que para nós, a palavra retribuir tem a conotação de que, se o pai faz mal, o Senhor vai retribuir em mal. Só que no original, a palavra retribuir aqui ó, retribuir, significa estar em uma aliança de paz. Ou seja, Deus é misericordioso e Ele retribui a iniquidade dos pais e dos filhos, não é com punição, mas é com uma aliança de paz. É por isso que a maldição, ele acaba. Deus acaba. Por mais que as pessoas tenham tentado renovar a maldição, o Senhor acaba com aquela maldição. Por quê? Porque o texto quer dizer que o Senhor quer estar numa aliança de paz. O Senhor quer estar em paz. O Senhor quer restaurar. Fazer o quê? Uma compensação. Ele quer compensar. A retribuição de Deus não é a nossa. Se alguém me perturbar, eu vou perturbar. Você também. Só que para o Senhor, quando chega na quarta geração, ele retribui o quê? Em uma aliança de paz. Porque ele quer fazer uma compensação. Ele quer colocar a bondade. Quer colocar a misericórdia. Por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira e veio morrer por nós. Então, olha só, não é para destruir a retribuição, mas para nos salvar. É Ele que restaura e faz a compensação dos erros dos pais e dos filhos. Ele faz essa compensação como? Com uma aliança de paz. Ficando em paz com aquela geração e restaurando assim as gerações futuras. Por que eu estou falando, e o texto aqui de baixo que é João, o contexto quando Jesus fala, quando o Filho vos libertar, verdadeiramente vos sereis livres. Queridos, o Senhor, Ele restaura.
Ele restaura as nossas famílias. A gente pode ter nascido de uma família bem ruim, o Senhor restaura. Sabia disso? O Senhor restaura, automaticamente Ele vai restaurar. Só que você agora já sabe que você precisa procurar Jesus, você precisa cair sobre Jesus. Então você não vai esperar chegar a quarta geração para o Senhor fazer a retribuição. Você vai esperar? Não vai esperar. Por quê? Para aqueles que o amam, Ele faz misericórdia até quantas gerações? 1000 gerações. Então, às vezes a gente foca muito assim, não, porque eu estou sofrendo, porque meu pai fez, porque minha mãe fez, porque meu avô fez, porque meu bisavô fez. Sim, mas se eu fizer bem, o meu filho, o meu neto, bisneto, não é a quinta geração, não é, até milhares de gerações vai continuar recebendo o quê? Bênçãos. E você vê hoje, porque o objetivo de Deus é que o povo de Deus seja o quê? Abençoado. E tem muita bênção aí, que deveria estar no meio do povo de Deus, mas está onde? Está fora. A gente vê muita maldição? Vê muita maldição. Mas a gente não vê bênção aí fora? Vê ou não vê? Vê. Então, queridos, qual é a oração que a gente deve fazer? Vamos abrir em Daniel capítulo 9, eu vou ler os versos 4 a 11. Então, como a maldição não nos alcançar? Como fazer a maldição não nos alcançar? Como é que eu consigo quebrar algumas coisas que eu tenho recebido do meu pai, dos meus familiares? A oração de Daniel fala um pouquinho sobre isso. Daniel 9, eu vou ler a partir do verso 4, diz assim: Orei ao Senhor, Deus meu, e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas aliança e misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Então Daniel está orando. Ele está dizendo que o Senhor guarda a aliança. Verso 6. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, em que o teu nome falaram os nossos reis, nossos príncipes, aos nossos pais. Eu te pergunto, Daniel era servo do Senhor? Sim ou não? Daniel era amado de Deus? Como é que ele diz que ele não tinha ouvido os teus profetas? Porque ele estava se colocando como filho daqueles que erraram. Queridos, nós precisamos orar ao Senhor, não para dizer eu sou santo, poxa Senhor, quanto tempo eu tenho te servido? Qual foi a oração de Ezequias? Quando o profeta disse, olha, guarda, ajeita tudo aí, porque você vai descansar. Esse você vai descansar no Senhor. Ah, mas eu tenho feito tão bem, eu tenho feito tantas coisas. Aí o Senhor deu mais 15 anos. Se desse 16, eu acho que o caboclo tinha perdido. Sabe, queridos, às vezes a gente ora e começa, ah Senhor, eu sou tão fiel a Ti, tenho feito tantas coisas e só me acontece isso. Daniel não fez isso. Daniel diz, Senhor, eu sei que o Senhor guarda a aliança para aqueles que são fiéis a Ti. Mas nós não temos ouvido os Seus profetas. Aí ele diz no verso 5 que eu não li, nós não temos obedecido a Tua lei. Daniel não obedecia a lei de Deus? Obedecia, mas ele estava confessando da onde ele nasceu. Queridos, nós precisamos fazer esse tipo de oração. Do mesmo jeito que eu falei, para você orar e pedir a Deus, para Deus te mostrar algum pecado que você não confessou, já que Ele vai mostrar no dia do juízo, me mostra agora. Porque agora tem salvação para mim.
Eu não quero de jeito nenhum abrir alguma coisa. Moisés, tem um negocinho aqui que você não mudou de vida, não. O que é, Senhor? Eu nem me lembro disso. E aí? O Senhor não vai me deixar entrar no céu por causa disso. Vai? Vou. Está na Bíblia. Você tem que confessar. Confessando, vai. Mas não confessei porque eu esqueci. Vai vir à tona. A Bíblia diz que vai vir. Até o que foi encoberto. Porque, queridos, tem coisas que a gente já fez que a gente não se lembra mais. E passou. E Deus foi misericordioso comigo. E com você. Agora, aqui Daniel está fazendo uma outra oração. Olha só o que ele diz. Verso 7. A ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós, o quê? O corá de vergonha. O verso 8, ele repete de novo. Ó Senhor, a nós pertence o corá de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia, perdão, pois nós nos temos rebelado contra ele. Gente, Daniel não era rebelde, mas Daniel orou por algo. Ele orou pedindo para que o Senhor perdoasse o povo, os pais, os que passaram. Porque aos que fazem a vontade de Deus, ele diz, para nós é apenas envergonhar. E seja sincero, queridos, imagine aí, você vai orar a Deus, pedindo ajuda. Você não ora envergonhado, não? Ó Senhor, me ajuda, eu caí de novo. Sabe, Daniel está mostrando para nós que a gente precisa ser humilde. A gente não pode, eu sou fiel, sabe? Aí fora você vê até aí, você determina, eu determino, Senhor, que essa maldição não pegue na minha vida. Vai lá. Tem lugar aí que se você é dizimista, você pega o cartão de dízimo e tá, aqui, eu sou fiel dizimista. Isso aí. Eu não sei se com cartão de dízimo você entra no céu, de repente você dá uma carteirada no anjo, dá licença, deixa eu entrar. E aí? Daniel está dizendo que a nós só resta uma coisa, o ficar envergonhado. E a ti, Senhor, pertence sempre a justiça, a misericórdia, o perdão. Porque é Deus que perdoa. Queridos, talvez você não saiba todos os erros dos seus antepassados, mas você precisa fazer essa oração de Daniel, porque o Senhor vai restaurar a sua geração. Eu não li um texto dizendo que ele vai restaurar lá na 4ª geração? Ele pode restaurar agora. Como é que ele restaura agora? Quando você confessa, os meus pais, todo mundo faz errado, Senhor. Senhor, quem somos nós? Mas a ti pertence o quê? O perdão. E eu pergunto, o Senhor quer perdoar ou não quer? O sonho de uma mãe não é ver um filho que fez algo de errado, abraçá-lo e pedir, mãe, me perdoa. Sim ou não, irmãos? Para todas as mães que estão aqui. Ainda mais Deus conosco, irmãos. Sabe, Deus deseja que a gente vá a Ele, não importa o que a gente fez, não importa quem a gente foi, não importa de onde a gente nasceu. Deus pode fazer o quê? Deus pode restaurar e quebrar essa maldição hoje, se você fizer essa oração.
Eu convido a você, depois, você fazer na sua casa, em algum momento a sós. Mesmo que aqui, de repente, na sua família tenham mais gente da mesma família, faça você sozinho. Você vai ler a oração de Daniel e você vai fazer uma oração como se fosse Daniel, mas diante do Senhor. Você vai pedir assim: Senhor, o Senhor sabe quem eu sou hoje, agora. Na hora que você fizer isso, eu já vou dizer uma coisa para você, eu não vou profetizar nada, mas eu vou dizer uma coisa: você vai chorar naquela hora. Se você estiver sozinho ou sozinha, e você lê aquilo que Daniel orou, e você fazer a oração, na hora que você falar: Senhor, o Senhor sabe quem sou eu. Todos aqueles que orarem nessa hora vão chorar. Sabe por quê? Porque Daniel já disse: a nós compete a vergonha. Porque todas as vitórias que a gente tem pela misericórdia de Deus. Não foi porque a gente foi forte, foi porque o Senhor venceu por nós. Eu vou terminar, eu quero ler esse aqui. Amanhã a gente vai continuar essa parte aqui de baixo. Deus pede para voltarmos e guardarmos os seus mandamentos. Seremos benditos entre todos os povos se assim o fizermos. Então, Deuteronômio 7, aí é versos 1 a 15, mas eu não vou ler todos esses. Mas olha só o que diz Deuteronômio. Deuteronômio 7. Eu vou ler a partir do verso 12. E após essa leitura, nós vamos ouvir uma música. Eu quero fazer um apelo a você. Será, pois, que se ouvindo estes juízos, e os guardares e cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento aos teus? Irmãos, quem são os nossos pais? Abraão, Isaque, Jacó. Enos, Sete. Quando nós voltamos para o Senhor, quando a gente faz aquela oração de Daniel pedindo: Senhor, perdoa a gente. Senhor, eu até coloquei, eu acho que já fechou aqui, acho que tá. Mas eu até coloquei o seguinte: as pessoas, quando orarem, precisam dizer: Senhor, se o Senhor não me perdoar, o que nós vamos fazer? E sabe, queridos, nesse texto aí, o Senhor está dizendo que quando você volta ao Senhor para guardar, o Senhor, ele se lembra da promessa que foi feita. E queria abençoar. Se lembra quando Deus apareceu para Isaac e disse: do mesmo jeito que eu abençoei o seu pai, vou abençoar você. Quando Deus aparece para Jacó e disse: do mesmo jeito que eu fui com Abraão e com Isaac, eu vou ser com você. O Senhor, quando a gente vai para Ele, quando a gente ora e diz: Senhor, nós erramos. A minha família não conheceu a Ti como deveria ter conhecido. Os meus antepassados não firmaram na verdade como deveriam firmar. É isso que Daniel faz na sua oração. Só que o anjo vem e diz: Daniel, eu vou te responder a oração, porque você é muito amado. Aquele homem era amado porque ele não tinha ousadia de chegar a Deus.
Ele não dizia, poxa Senhor, eu estou sendo tão fiel e eu estou vendo meu povo morrendo aqui. Ele dizia, Senhor, nós estamos assim porque nós erramos. Ele estava como ministro em Babilônia, queridos, porque o povo errou. Era para ele estar na realeza em Judá. Não era para estar em Babilônia. Por mais que ele tivesse grande lá, só estava lá porque os seus pais erraram. Às vezes, por melhor que a gente possa estar hoje, a gente pode estar numa situação porque os nossos pais erraram. Então a gente ora ao Senhor. E aí, no verso 12, no verso 13, diz assim: Ele te amará, Ele te abençoará, te fará multiplicar, te abençoará os seus filhos, o fruto da sua terra, o seu cereal, o vinho, o azeite, as suas vacas, ovelhas. Verso 14 diz assim: Bendito serás mais do que todos os povos, e não haverá entre ti homem nem mulher estéril, nem animais. O Senhor afastará de ti toda enfermidade, e sobre ti não porá nenhuma das doenças malignas dos egípcios, que bem sabes, antes as porás sobre todos os que te rodeiam. Deus faz uma promessa a Abraão e diz assim: Abraão, eu abençoarei aqueles a quem você abençoar e amaldiçoarei aqueles a quem te amaldiçoar. Se tu uma bênção. Então, queridos, eu faço um apelo agora para você. Faça isso com o Senhor. Seja o intercessor da sua família, da sua casa. A sua casa está fiel? Faça como Jó. A Bíblia diz que Jó, todos os dias, ele oferecia sacrifícios a Deus. Os filhos eram crentes, mas ele oferecia e ele dizia assim: quem sabe, né, se passou alguma coisa com meu filho e não deu tempo. Sabe o que é isso? Sabe o que isso me vem na mente? Um pai preocupado se os filhos estavam fazendo ou não fazendo culto. Então ele fazia para que o Senhor pudesse abençoar os filhos. Quem sabe, vai que o meu filho não fez o culto. Aí a Bíblia diz, o Senhor dizendo para o inimigo: observaste o meu servo Jó? Ele se desvia do mal. Queridos, nós precisamos desviar do mal, e hoje algumas pessoas não desviam, as pessoas correm para lá, correm para o mal. O Senhor quer fazer uma aliança conosco. O Senhor fez uma promessa aos nossos pais. Ele quer, porque a Bíblia diz: Ele te amará, Ele te livrará, Ele perdoará. Nenhuma das enfermidades, a gente pode ter as nossas doenças, mas nenhuma daquelas pragas malignas que caiu no Egito vai cair na sua casa, na sua vida, queridos. Quantas pessoas aí fora estão morrendo, estão perdendo os filhos com a morte dos primogênitos. Mas a Bíblia está dizendo que se você for fiel ao Senhor, as enfermidades que caiu no Egito não vai cair na sua casa. Vamos orar ao Senhor? Pai Santo, Pai de amor, Pai de misericórdia. O Senhor sempre esteve de braços abertos, pronto a nos receber. Foi assim quando os nossos pais erraram no Éden. Foi assim quando o Senhor veio aqui morrer por nós. E é assim todos os dias de nossas vidas. Sempre, sempre, sempre o Senhor está de braços abertos, esperando a nossa volta. Nos ajude a voltarmos. Nos ajude a confessar a Ti, Senhor. Nos ajude a buscar, a querer obedecer os Teus mandamentos. E se em algum momento a gente errou, que a gente não venha se sentir culpado pelo que a gente fez, mas que a gente possa entregar a Ti e a partir daí viver uma nova vida. Todos nós temos as nossas lutas, Senhor. Todos nós temos os nossos medos. Mas estamos aqui pedindo para que o Senhor possa restaurar as nossas casas.
Que o Senhor possa restaurar todos os homens e mulheres da tua igreja, todas as crianças que aqui existem, e que os nossos filhos possam se lembrar dos grandes feitos que o Senhor fez. Nos ajude a sempre contar, nos ajude a falar com alegria das libertações que o Senhor fez na nossa vida. E, Senhor, nos ajude em algum momento essa noite, ou nestes dias, a orarmos a Ti como Daniel orou. Porque a nós, Senhor, sempre compete o ficar envergonhado. Mas a Ti compete a justiça, o perdão e a misericórdia. Obrigado porque o Senhor sempre perdoa. Obrigado porque o Senhor sempre é misericordioso. Nos ajude a voltarmos para a aliança que o Senhor fez com os nossos pais. Porque o Senhor promete continuar nos amando, continuar nos livrando e continuar nos abençoando como o Senhor abençoou os nossos pais. Abençoe a cada um aqui presente. Abençoe aqueles que vão estar ouvindo essa mensagem também. Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.